Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você, viu? Espero que você e a sua família estejam muito bem, com muita saúde. Eu, professora Elisângela, estou muito feliz de estar aqui contigo e hoje a nossa aula será sobre domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos enfatizar 3. O Atlântico, o domínio Atlântico, o Amazônico e do Cerrado. E eu vou te contar uma coisa. Nós não estamos sozinhos, isso mesmo. Professor Kelvin, querido professor, que bom tê-lo aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo. Queridos alunos, que alegria. Bora lá então para o que mesmo? O que nós temos ali antes de iniciar a nossa aula? O objetivo, né? No caso, hoje nós temos um objetivo que é caracterizar os domínios morfoclimáticos brasileiros, sua biodiversidade e as características físicas. Quero convidar você a observar essa imagem aqui comigo. Mas, professora, o que tem a ver esse avião aí? Mas eu já te conto, né? Certamente você já deve ter viajado por aí, seja de avião, seja de carro. O que eu quero dizer é que provavelmente você já deve ter observado, né, a biodiversidade. E eu pergunto para você, como que é a biodiversidade brasileira, né? Nas suas viagens, idas e vindas aí com a família, observando. Como que é? Pensa aí um pouquinho, vou dar um tempinho para você e eu já retorno para darmos continuidade nesse assunto até daqui a pouco. Voltei. E aí? Conversou com a família? Trocaram ideias aí? Se recordaram de viagens aí que fizeram e constataram aquela riquíssima biodiversidade ali no decorrer, né, dessa viagem, que com certeza deve ter sido maravilhosa. E como que é quando a gente sai por viagem? A gente observa algo muito grandioso, né? Uma variedade muito ampla, né? Fauna e flora ali muito rica. A gente observa ali plantas de vários tamanhos, várias cores. E os animais então? Os pássaros, né? Grandes agentes polinizadores ali com as suas características peculiares, né? Nós observamos também ali, muitas vezes percebemos ali que certas regiões são mais alagadas, outras são mais secas, né? Ou seja, várias características a gente pode ir constatando no decorrer ali de um passeio. A gente vai observando e a gente vai notando uma ampla variedade ali de condições físicas, geográficas ali de determinados ambientes, espaços, ecossistemas, não é mesmo? Bora lá então. Bioma, né? Falando então dos domínios morfoclimáticos. O que se refere bioma? Corresponde a uma região geográfica com características uniformes, enquanto o domínio morfoclimático ele pode ser mais amplo e também heterogêneo. O que quer dizer então o heterogêneo, né? Mais diferenciado, mais variedade. Então, o bioma, né? Ele mantém ali algo mais uniforme, uma certa igualdade ali ao longo de toda a sua vegetação, por exemplo. Já no domínio morfoclimático, já é mais heterogêneo, dá uma variada ali, então, nos aspectos morfoclimáticos que a gente vai notar ali na vegetação, principalmente ali no tipo de solo, a condição que ele se encontra, ok? Uma área geográfica, né? Trata-se de uma área geográfica onde se predominam certas características. Quais características? Clima, relevo, hidrografia, vegetação e o solo. Então, tudo isso constitui o quê? O domínio morfoclimático. O Brasil, gente,
no Brasil, pode ser encontrado seis domínios morfoclimáticos, além daquelas áreas, né, que estão ali entre, né, esses domínios, né, que vão ali de encontro a eles, que são chamadas faixas de transição. Então, além dos domínios morfoclimáticos, que são 6 ali, né, estimativamente a gente conta no Brasil, mas também tem o quê? As faixas de transição, né, que são aquelas faixas que estão entre um domínio e outro, domínio amazônico, domínio do Cerrado, das pradarias, né, Atlântico. Então, as faixas de transição que estão entre eles não estão sendo calculadas, computadas aqui, tá? Muito bem. Bora lá então. Então, nós temos aqui, olha aqui esse mapinha, né, que está mostrando para nós, então, os domínios morfoclimáticos brasileiros. Está bem colorido, está aqui numerado e a gente destaca aqui o domínio amazônico, nessa área verde, né? Nós temos aqui o domínio da Caatinga, né? Nessa área vermelha. Nós temos o domínio atlântico, essa faixa verde clarinha aqui, né? E o domínio do Cerrado, trata-se aqui dessa região aqui em amarelo mais escuro. O domínio das araucárias, onde predominam então as araucárias, né? Está aqui nessa região, e o domínio das pradarias, a menorzinha que está aqui no canto aqui, representado aqui pelo número 6, ok? Então esse mapa aqui, ele está destacando para nós, então a partir daqui a gente imagina um pouco como que é a extensão, né, desses domínios então que estão presentes aí compondo o nosso Brasil. Faixas de transição, o que são mesmo? São aquelas áreas que estão ali ligadas, né? Que apresentam um conjunto de características dos domínios que cercam, isso mesmo. As faixas de transição, elas carregam ali com elas, elas trazem, portam ali com elas as características dos domínios, né? Por exemplo, né? Domínio, ela tem ali as características do Pantanal, mas também ali numa certa área dessa faixa de transição, pode ter ali características que são típicas, por exemplo, ali, né, Mata dos Cocais, do Agreste. Então, a faixa de transição, ela tem ali um pouquinho, então, desses domínios, né, das características que os domínios apresentam. E nessas áreas, Pantanal, Matas dos Cocais, o Agreste, né, por exemplo, as mudanças nas características, ocorrem mudanças, né, nas características do relevo, do clima, da vegetação, da fauna, e isso ocorre de maneira gradual, ok? Então, ocorre-se mudanças nos domínios morfoclimáticos. Só que essas mudanças, elas são gradativas, ok? Vamos, então, tratar de um específico agora? Vamos falar, então, do Atlântico, né? Esse daqui, ó. Vamos falar, então, do domínio atlântico. Está localizado predominantemente, especialmente no Brasil, no litoral brasileiro, né? No Brasil, claro, né? Estamos falando dos domínios morfoclimáticos brasileiros, estão predominantemente no litoral brasileiro, né? O principal bioma que compõe esse domínio, o principal bioma que compõe o domínio atlântico é a floresta tropical. Esse bioma aqui, ó, tá? Ele é o principal que está aqui presente no domínio atlântico e recebe o nome de Mata Atlântica, ok? Então, floresta tropical, a língua deu uma enrolada. Floresta tropical, recebendo o nome de Mata Atlântica, é um bioma, né, que está presente, então, no domínio morfoclimático atlântico. Muito bem, gente. Destacando, então, as características, né, deste ecossistema. Entre as principais, destaca-se o quê? O clima lá é quente e a região também ela é chuvosa, ou seja, é um lugar que recebe bastante chuva, em geral, né? É um local raso, né? O solo, ele é raso, mas ele é pobre em nutrientes, isso mesmo. Então, com isso, vai então forçar a adaptação ali dos seres vivos que estão ali, principalmente de quem? Dos vegetais. Então, possivelmente, esses vegetais que se encontram ali nesse domínio morfoclimático, eles já estão adaptados a
morar ali, né? O habitat deles naquele solo que, infelizmente, é pobre ali em nutrientes, nos sais minerais. Mas também úmido, com pouca incidência de luz, tá? Então, são plantas ali que não vão depender tanto da luz ali para o processo da fotossíntese. Na camada superior, tá? Do solo se acumula grande quantidade de matéria orgânica, né? A serrapilheira. Então aqui a gente vê, ó, Mata Atlântica do Paraná, certo? Então aqui é esse aspecto deste bioma que está presente, então, neste domínio morfoclimático brasileiro. Outras características que compõem, que estão presentes ali nesse domínio morfoclimático, é a grande quantidade e também, olha aqui, além de quantidade, a gente percebe a variedade, exatamente, a variedade de plantas, né? Aqui a gente observa o ipê amarelo, nós encontramos aqui as bromélias, né, que precisam estar ali sobre um outro galho, né, para ela sobreviver, obter a luz, mas ela não vai prejudicar a árvore onde ela está instalada, não, tá? Não vai prejudicar. Muito bem. Também, embora elas não estejam, né, sendo mostradas aqui em imagem, também há uma grande variedade ali de orquídeas e samambaias, tá? Grande diversidade do que também? De animais, isso mesmo, não é só plantas, não. Animais também, apresenta ali nesse domínio uma grande variedade de animais. Mico-leão, onça pintada, o bicho preguiça, cutias, e muitos insetos também. E além destes que eu já mencionei, existem também alguns anfíbios, como pererecas, por exemplo, né? E existem as famosas serpentes, tá? É um local que apresenta uma variedade de serpente, ali, várias espécies ali, bastante ampla desses animais. Muito bem, minha gente. Quase a metade do território brasileiro, ele é ocupado pelo domínio amazônico, tá? O principal bioma que compõe esse domínio é a floresta tropical, que recebe o nome de floresta amazônica. Essa floresta está localizada onde? Em 9 países da América do Sul, minha gente. Entre as principais características, quais elas que se destacam, né? O clima, que é marcado por calor muito intenso, sim, o calor é intenso nessa região, e as chuvas são abundantes, ou seja, chove muito nessas regiões. O solo também é pobre, sim, o solo é pobre em nutrientes, mas com grande quantidade de matéria orgânica que está ali em decomposição, ali, né, no solo, que é o processo que é favorecido ali pelo clima. Então, essas características, então, elas são apresentadas aqui, então, na floresta amazônica. A gente observa, olha aqui, quanta água, né? Olha que beleza, né? Um campo verde que é, então, ali trabalhado pelas trilhas da água que vão percorrendo ali, né, esse meio da vegetação. Outras características, minha gente, imensa rede de rios, isso mesmo, né? A gente já observou aqui, né, que vai constituindo o quê? A bacia amazônica. A vegetação também é muito rica, é composta por uma grande variedade ali de vegetais, né? Grande diversidade do que também? De animais, certo? E, claro, explorando aí, né, os diversos estratos, né? Explorando ali toda aquela condição, né, que o ambiente, o domínio morfoclimático ali vai proporcionar, o habitat para esses animais, desde a copa das árvores até o solo, exatamente. Então é um espaço que é muito explorado ali, principalmente ali pelos animais. E a gente está mencionando aqui, ó, o peixe-boi e também esse pássaro muito lindinho aqui, que é chamado de sanhaço. Muito bem, minha gente. Vamos fazer uma atividade agora sobre esse assunto? Bora lá comigo. Os domínios atlânticos e amazônico apresentam predominância de um mesmo bioma. Retome as características desses dois domínios, domínio atlântico e domínio amazônico, e explique o que diferencia um do outro.
Certo, vou dar um tempo então para você registrar essa atividade no teu caderno, para você responder aí quais são essas características, né, que proporciona, que condiciona aí essa diferença, né, entre o domínio atlântico e o domínio amazônico. Vou dar um tempo para você copiar e responder e a gente já volta então para conferir até daqui a pouco. Eu voltei. E aí, você registrou essa atividade no teu caderno? Bora lá então, pedir para você retomar as características, né, que retratam ali sobre esses domínios atlântico e amazônico, né? E daí, essas características, né, o que elas explicam ali, diferenciando ali um do outro, né? Muito bem, então vamos lá nos atentar para o domínio amazônico. Apresenta clima com temperaturas mais elevadas e chuvas mais abundantes que o clima do domínio atlântico, além de apresentar o quê? Maior extensão e uma imensa rede de rios que vai abastecer os ecossistemas ali na região, ok? Muito bem, minha gente. Falamos então do domínio amazônico, falamos também do domínio, né? Falamos do Atlântico e do Amazônico, agora nós vamos falar do domínio do Cerrado, né? É o segundo maior domínio morfoclimático brasileiro, né? Então essa parte aqui amarela está representando ele. Está localizado onde? Principalmente, tá, gente? Principalmente na região central do país. E o bioma que predomina ele, qual seria? A savana, exatamente, a savana então é o bioma que predomina o domínio morfoclimático do Cerrado, né? E nessa região recebe, portanto, o nome de Cerrado. Muito bem, e as características do Cerrado? Como que é? Como são, né, essas características? As principais destacam-se clima com o verão muito chuvoso, tá? E o inverno é seco. Então, no verão, muita chuva. Já no inverno, é bastante seco. Os maiores reservatórios de água estão localizados a grandes profundidades no subsolo, tá? Então, bem profundamente no subsolo. Então, aqui nós temos duas imagens que estão aqui retratando para nós as características, algumas, pelo menos, né, do Cerrado. Entre outras, grande biodiversidade, tá? Grande biodiversidade, a maior entre as savanas do mundo. Nela vive, tá? Né? Nas savanas vive, no domínio morfoclimático do Cerrado vive muitas espécies de animais. Nós temos aqui o lobo-guará,
e a Seriema. Ah, me recordei, falando do lobo-guará. Fiz um seminário, foi meu primeiro seminário quando eu estava então na faculdade de Ciências Biológicas. Eu apresentei ali um seminário falando das características típicas do lobo-guará. Muito bem, então além da diversidade dos animais, tá, que estão ali adaptados a viver naquele ambiente, também tem ali a variedade de plantas, né? Lembrando que esses animais, gente, tá? Claro, nós temos 2 mencionados aqui, mas entre os outros, né, que são típicos dessa região, eles estão adaptados a viver ali a alternância, eles estão adaptados às alternâncias que ocorrem ali, né, entre as estações seca e chuvosa, né? Verão, muita chuva, e no inverno bastante seco. Então, eles estão adaptados a essa condição, né? E vão interagindo ali entre eles, ok? Muito bem. Bora lá para a atividade? Vem comigo. Na Mata Atlântica existem mais de 20.000 espécies de plantas. Uau! Sendo que 8.000 delas são endêmicas. Explique o que são espécies endêmicas e a importância de conservar os locais onde elas vivem. Então, eu vou dar um tempo aí para você anotar e para você responder aí, tá? O que vem a ser essas espécies endêmicas? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta para dar continuidade. Até já! Voltei. E aí, já começou a compartilhar, socializar com os teus colegas? Bora lá então? Na Mata Atlântica existem mais de 20.000 espécies de plantas, sendo que 8.000 delas são endêmicas. Explique o que são espécies endêmicas e a importância de conservar os locais onde elas vivem. Bora lá? As espécies endêmicas são aquelas que ocorrem, né, exclusivamente em determinada região geográfica, especificamente, exclusivamente naquela região. E a conservação do local onde elas vivem é uma maneira de tentar evitar o quê? A extinção dessas espécies endêmicas. Então é importante conservar para que também se perpetue essas espécies que nós estamos citando agora, as espécies endêmicas. Muito bem, meus queridos, o que nós vimos nessa aula? O conceito de domínios morfoclimáticos, o conceito de bioma, o domínio atlântico, o domínio amazônico e o domínio do cerrado. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito bastante registros aí no teu caderno e
eu vou ficar aqui já ansiosa para o nosso próximo encontro e eu espero que você fique bem aí com a tua família. Até breve!